Olá pessoal, tudo jóia? Então, me chamo Rodrigo Medina, sou fisioterapeuta, especialista em osteopatia e estou aqui a pedido do DA de Fisioterapia da Unijorge para falar um pouco sobre essa área da fisioterapia que é a osteopatia, tá? Então, eles me mandaram as perguntas, eu vou ler aqui as perguntas e respondo para que eu possa de alguma forma sanar essas dúvidas de vocês, tá certo? Então a primeira pergunta é: qual a importância da especialidade em osteopatia para a fisioterapia? Então assim, em relação ao conceito, né, de especialidades, você se intitular especialista é um ponto muito importante para um profissional, né? Então o título de especialista ele remete a uma autoridade do profissional naquele assunto. E é diferente o título de especialista concedido pelo o COFITO, junto com a associação, nesse caso a Associação dos Osteopatas do Brasil, né, a AOB, é quem confere esse título, né? E para o profissional ter esse título é necessário que ele, além de ter a pós-graduação, cumprir um mínimo de carga horária, pós-graduação, cursos, prática. Então, a partir do momento que ele tem esses pré-requisitos, ele é submetido a uma prova. Essa prova objetiva é uma prova que tem questões objetivas e depois uma questão aberta. E depois uma prova de títulos. E após passar por essas etapas, é concedido o título de especialista. Então, em qualquer área de atuação da fisioterapia, né? Então a fisioterapia tem diversas áreas de especialidade, esse título de especialista é concedido dessa forma, tá? Então é uma conquista, né, para nós fisioterapeutas, e consequentemente ter esse título é de fundamental importância, porque de certa forma indica que o profissional tem uma certa autoridade no assunto, né? Existe a diferença do atendimento da chamada fisioterapia convencional e do atendimento fisioterapêutico voltado para a osteopatia nos quesitos de avaliação e tratamento. Então o que a gente precisa entender é o seguinte: fisioterapia, ela vai ser fisioterapia em qualquer lugar, né? Então o conceito de fisioterapia convencional, as pessoas passam a utilizar esse conceito de uma forma equivocada. Fisioterapia é fisioterapia. O que muda muitas vezes é de acordo com a experiência do profissional. Ele pode lançar mão de recursos e processos de avaliação em que ele possa, de alguma forma, obter respostas melhores com a abordagem. Então, em relação à avaliação da fisioterapia, a minha avaliação ela é a mesma. O que muda para mim é o perfil do paciente que eu vou atender. Então, se eu vou avaliar um paciente, o paciente chega para mim com a queixa de dor lombar, inicialmente eu faço uma avaliação nele, e a partir dessa avaliação eu vou ter uma ideia de que tipo de recursos eu vou utilizar com ele. Então, se esse paciente for um paciente que demande um tratamento osteopático, ele vai ser atendido com osteopatia. Agora, se for um paciente que ele tenha uma demanda que a osteopatia ela não consiga, de certa forma, intervir, já que a osteopatia ela não trata alterações que a gente chama de parâmetros maior, como, por exemplo, uma artrose, uma fratura. Então, esses tipos de diagnósticos nós não conseguimos intervir com a osteopatia, já que a osteopatia ela não vai ter o poder de influenciar de alguma forma esse processo. E aí a gente vai demandar de outros recursos, entre eles a fototerapia, a eletroterapia. Então, a gente muda a abordagem da fisioterapia de acordo com a demanda do paciente. É igual um paciente chegar com um diagnóstico de uma disfunção respiratória, a gente vai trabalhar com ele com recursos voltados para recuperar aquela alteração que ele apresente. Então, depende muito do perfil do paciente, não a especialidade ou a área de atuação ou os recursos que a gente vai estar utilizando. E a terceira pergunta é: quais as principais evoluções que a fisioterapia teve desde que a osteopatia foi reconhecida como especialidade da profissão? Na verdade, assim, não há uma evolução do ponto de vista da fisioterapia com a chegada da osteopatia. A osteopatia ela não é uma técnica, a osteopatia ela não é um recurso, a osteopatia é uma forma de abordagem do paciente, em que em alguns aspectos ela ainda é muito empírica.
né, pela dificuldade de comprovação de algumas coisas, em alguns aspectos ela é muito empírica. Então, para nós, para mim, no meu caso, a evolução é muito mais pessoal, né? Então, eu melhorei a minha abordagem nos meus pacientes e não especificamente a evolução da fisioterapia em cima disso, tá? Então, mas a osteopatia ela agrega muito, né? Já que o profissional fisioterapeuta com especialidade em osteopatia, ele demanda uma experiência, ele demanda, e nesse contexto, né, ele demanda também um conhecimento aprofundado de anatomia, biomecânica, fisiologia, e com isso permite que a gente tenha uma avaliação muito mais aprofundada e que a gente consiga abordar o nosso paciente de uma melhor forma possível, tá? Então, basicamente isso, né? Então, a osteopatia ela é um caminho dentro da fisioterapia, né? É hoje como eu vivo, como eu atendo meus pacientes. Então, a boa parte dos meus pacientes eu atendo com os princípios da osteopatia, mesmo aqueles que vêm com a demanda de traumática. Então, os princípios da osteopatia eles não saem da gente. Então é como se a gente seguisse uma forma de pensar, uma forma de tratar o paciente e que a gente pode em alguns momentos lançar mão de alguns recursos que estão dentro desse contexto, tá? Então a osteopatia ela é um conceito de terapia manual e que engloba várias técnicas, tá? Espero ter atendido às expectativas de vocês, tá? Então quem tiver interesse em saber mais alguma coisa sobre osteopatia, pode seguir minha página no Instagram, né? Rodrigo Medina Físio. E eu tenho também um canal no YouTube que é Dr. Rodrigo Medina e que eu tenho preparado alguns conteúdos, alguns vídeos que acabam informando sobre, dentro do conceito da osteopatia especificamente, como atuar em cada área. Então a gente tem a osteopatia que atua em criança, a osteopatia que atua dentro do esporte, a osteopatia que atua para disfunções de cunho, de funcionamento, né, visceral, né? Então tem pacientes que fazem osteopatia para melhorar a constipação, tem pacientes que fazem osteopatia para melhorar uma dor lombar, tem pacientes que fazem osteopatia para melhorar uma dor, uma cólica menstrual. Então a osteopatia é um universo muito grande e que com certeza quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, eu me coloco à disposição para isso, tá ok? Então um grande abraço para vocês e até mais, até a próxima.